Continua a leitura de Colossenses, capítulo 1, versículo 18 ao 23. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Os discípulos, quando nós estávamos lendo, eles falaram em Lucas 24, né? Não nos ardia o coração quando nos abria as Escrituras. E as Escrituras falavam dele. Toda a Escritura fala de Cristo. Ele é o assunto principal. E em todas as coisas ele tem a preeminência. E é interessante que arde nossos corações ao falar, ouvir as Escrituras, porque como eles, apesar que numa outra posição que nós estamos, também nós compreendemos pouco, mas nos arde o coração. E, ao ler as Escrituras, realmente é algo que sempre ultrapassa o nosso entendimento. Sempre. Quando nós lemos em João 2 aquelas talhas que era para purificação, sendo enchidas de água, a palavra de Deus, e enchida até em cima, e depois Cristo transforma em vinho. Ele transforma em gozo para nós a palavra de Deus. Por isso que nós devemos sempre ler, estar sempre em contato com a palavra de Deus, porque é por ela que o Espírito Santo transforma em gozo para nós também, ao desfrutarmos da palavra de Deus. E por quê? Porque ela sempre vai nos falar de Cristo e vai glorificar a Cristo. Eu estava pensando nesse versículo 20 e 21, e havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Esse versículo fala de coisas. Então há esse aspecto da obra e do sangue que purifica todas as coisas dos céus e da terra. É claro, os céus que nós falamos, isso não, a presença onde Deus mesmo está, esse lugar inacessível, isso nunca foi contaminado, nunca será contaminado. Mas os céus onde Deus está em relação com a sua criação, e onde está Satanás e seus anjos, porque ele está no céu ainda, a queda não o tirou de lá. Em Jó, quando nós vemos os filhos de Deus se apresentando, Satanás estava entre os filhos de Deus. E, na verdade, ele será purificado, ele será totalmente libertado, né, quando Satanás é expulso dos céus, então, e vem para a terra na grande tribulação. Então se cumprirá cabalmente tudo isso. E também na terra, quando o homem caiu, então tudo que estava sob o senhorio do homem
o homem como cabeça, sob Cristo, é claro, mas o homem que dominava sobre todos os animais e tudo caiu. E quando o Senhor veio, então, em João 3, creio, João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, isso também, nós não enxergamos agora isso. Realmente, Cristo tirou o pecado do mundo, o sangue vale, está feito. Mas isso só se dará no novo céus e nova terra. Que existe o novo céus e nova terra, não como uma coisa à parte da obra de Cristo, como se acabou tudo aquilo e agora Deus criou uma nova coisa. Não é isso, é baseado também. Por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo Cordeiro de Deus ter tirado o pecado do mundo é que pode haver novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então, nesse versículo nós estamos vendo que reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. São todas as coisas. E no versículo 21 fala, ao invés de ser a vós, o mais correto seria dizer e vós também, que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Esses são pessoas que foram reconciliadas também pelo sangue da cruz de Cristo. Deus não aceita na sua presença nada que não seja perfeito. Se nós vamos estar na presença de Deus, é porque nós estamos perfeitos. Ninguém poderia entrar ali com um simples senão, uma coisa que pudesse contaminar. Então, se Deus aceitou a Cristo na sua presença, é lógico, é porque há perfeição. Por isso que esse versículo 22, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Não há algo em nós que Deus possa condenar, porque nós estamos em Cristo. Aquilo que é dele é nosso. A purificação que ele fez foi tamanha que não há como imputar a nós algo. E é por isso que nós estamos tão à vontade na presença de um Deus 3 vezes santos. Porque não é fiados, baseados na nossa própria justiça, naquilo que nós alcançamos, mas naquilo que Cristo fez pela sua carne, no corpo da sua carne, pela morte. E se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, isso não quer dizer que num determinado momento nós então podemos perder essa posição nossa de santificados, santos, completamente irrepreensíveis, inculpáveis. Isso significa que apenas pela fé nós alcançamos isso. Se não é pela fé, não há como ter isso. Mas não é uma questão de ter por um determinado momento e depois perder. Mas é uma questão de alcançar isso pela fé. Nós vimos que o Senhor, ele foi, no versículo 16, todas as coisas, foram criadas por meio dele e para ele. Versículo 18, e ele é a cabeça do corpo da igreja. Versículo 20, reconciliou no meio do versículo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. O Senhor, ele, vindo a esse mundo,
ele fez a obra, né? Nós vemos aqui a obra de expiação e redenção, remissão e redenção, e nós vemos um homem vivo, ascendido na glória. Esse que é a cabeça, o versículo 18, esse que é a cabeça do corpo da igreja, é um homem vivo. Nós vemos versículo 18, e ele, a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Nós vemos que ele encabeça essa nova criação. Paulo fala em Coríntios, Cristo sendo cabeça da nova criação. E hoje nós temos esse privilégio, vivemos nesse tempo onde os salvos fazem parte do corpo de Cristo. E temos um cabeça, um homem vivo dentre os mortos. Por isso que o irmão falou que certas perguntas são respondidas, logicamente, pela palavra de Deus, mas diretamente do Senhor. Ele disse: a quem nós devemos perguntar? O Senhor. Porque nós estamos tratando com um homem vivo. Nós vimos agora na reunião há pouco, esse homem sendo assunto aos céus. Podemos pensar, irmãos, eles vendo, né, olhando um homem subindo, aquele que eles tinham andado, comido com ele, né, todos comeram com ele, ouviram dele, enfim, viveram com ele, e agora ele estava vivo, e com seus próprios olhos, eles viram esse homem subir. Um homem ressuscitado e subiu ao céu. Então, podemos pensar que a mesma verdade, né, o mesmo sentimento que eles tiveram, o Espírito Santo quer colocar em nossos corações, que nós estamos tratando, ou melhor, nós temos comunhão, né, nós tratamos com um homem vivo. Às vezes nós pensamos na nossa frieza, nós apenas achando que nós vivemos sobre alguns princípios doutrinais, algumas regras, alguns costumes de assembleia, mas, irmãos, nós temos um homem vivo que nós tratamos diretamente com ele, que é o nosso Senhor. E ele nos ouve e ele também responde. Então, que precioso que nós podemos tratar e, acima de tudo, conhecer essa pessoa em que Deus colocou como tendo a primazia em todas as coisas. É o privilégio de cada cristão, deveria ser, pelo menos, o privilégio de cada cristão ter essa pessoa nessa comunhão, em primeiro lugar em tudo. Ele falou, o irmão estava falando nós fomos comprados e somos totalmente dele e não devemos nada. O Senhor pagou a nossa dívida e nós estamos à vontade diante dele. E lembrar que em Tessalonicenses diz que o nosso corpo, alma e espírito pertencem a ele. Então a obra do Senhor Jesus, ela foi completa. Às vezes nós tratamos com as coisas do Senhor como nós pertencemos a ele, uma relação somente com respeito à salvação, e quando eu chegar lá, meio tipo assim, eu sou salvo, então o dia que eu morrer, o Senhor voltar, daí eu vou ser dele. Somos já dele, corpo, alma e espírito.
E já no presente somos dele. Vivemos num mundo onde nós somos cercados por inimigos, né? Vamos chamar assim, simbolizando inimigos do Senhor. E estamos vivendo um deserto. E nós somos dele. Já no presente. Totalmente dele. Corpo, alma e espírito. E se nós morremos aqui, se nós não tivermos o tempo de aguardar o Senhor, se o Senhor nos quiser tomar antes, ainda assim seremos dele. O seu poder nos trará de volta outra vez o nosso corpo e vai glorificá-lo. E nós estaremos com ele, corpo, alma e espírito. Por quê? Porque nós seremos nós mesmos. Cada um de nós teremos a nossa identidade diante do Senhor. E isso é um privilégio, irmãos. Devemos entender que no momento nós podemos abraçar já essa verdade, que nós somos dele, já no momento. Eu estava dizendo no versículo 23 desse evangelho que foi pregado a toda a criação, não criatura, mas mais correto seria criação. Esse evangelho que Paulo é um ministro, ele está exortando a não vos moverdes da esperança do evangelho. Porque não há outro. O homem não tem opções de escolher algo. Ou eu aceito o evangelho, ou eu tenho outros meios para chegar a Deus. É somente pelo evangelho. E a esperança do evangelho é algo que eu relaciono com 1 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 29. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O Evangelho, ele traz tudo o que Cristo é, tudo o que ele foi feito por Deus e para nós. E, em outras palavras, tudo aquilo que a carne não consegue ser, e eu aplico isso a mim mesmo, tudo aquilo que eu não consigo ser, eu não consigo fazer, não consigo alcançar, Cristo fez por mim. Isso foi uma obra que foi feita por Deus. Não é obra que foi imaginada, mas é uma obra que é feita por Deus, a meu favor, por intermédio de Cristo. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nenhuma carne se glorie diante dele. Isso nos traz o Evangelho. O Evangelho traz algo para nós que é longe de ser uma religião, um conjunto de regras, um conjunto de comportamentos, que então, seguindo esses comportamentos, essas regras, nós vamos melhorando e então nós alcançamos a entrada à presença de Deus livremente. O Evangelho é algo muito diferente. Se não for pelo Evangelho, se nós não permanecermos no Evangelho, nós não temos essas coisas. É algo que Deus fez em Cristo e por nós. Não é algo que nós alcançamos com nossos esforços. E é por isso que então nós somos aceitos dessa maneira na presença de Deus. Santos, inculpáveis, completamente amados, sem nada em nós que possa
provocar alguma ira de Deus contra nós. De maneira nenhuma. É uma aceitação perfeita porque ela é em Cristo. Agora, nas nossas experiências, né, nas nossas fraquezas, então nós temos um sacerdote. Hebreus nos fala de um sacerdócio. Cristo como nosso sacerdote, sumo sacerdote, intercedendo por nós nas nossas fraquezas. E isso é diante de Deus. Em 1 de João, capítulo 2, nós vemos que nós temos um advogado diante do Pai. E é para quando nós caímos, aí é por pecado mesmo. Então, a questão de restauração, de comunhão, é uma coisa à parte da nossa aceitação. E de maneira nenhuma, nem no caso de 1 de João, capítulo 2, Deus está irado conosco, como se Cristo estivesse intercedendo como um advogado, querendo aplacar a ira de Deus que está irado contra nós. Não. O Pai nos ama, como ama Cristo. E o trabalho ali é de o Espírito Santo nos convencer do pecado, para que nós reconciliemos com Deus, para que nós, a nossa consciência, então, reconhecendo o pecado, confessando o pecado, estejamos em paz diante de Deus. Mas Deus não está irado conosco. Não é esse pensamento que está em João, que Deus, o Pai, então, está irado e Cristo se põe na nossa, como intermediário. Não é isso. Os dois estão em perfeita harmonia a nosso favor, falando, né, intercedendo a nosso favor. E nós, então, convencidos, né, em nossa consciência do nosso pecado, confessamos e estamos, nós, da parte nossa para com Deus, em liberdade. Mas não é Deus que está irado, porque o sangue, ali em 1 de João, capítulo 2, foi posto no propiciatório. E ele vendo o sangue, aí acabou. A questão de pecado foi completamente terminada. Então, a intercessão é a nosso favor, da nossa parte, para que nós, então, reconhecendo, tenhamos boa consciência e o gozo dessa comunhão. Mas não de Deus irado conosco, nem como em Hebreus, né, como um sacerdote, Cristo como um sacerdote, diante de Deus, e nem como em 1 de João 2, ele como um advogado, que inclusive a palavra ali, advogado, é a mesma que consolador, no capítulo 14 de João. Então nós temos um evangelho completo, um evangelho que nos salvou, nos salva e nos salvará. Ele nos salvou completamente já dos nossos pecados, a questão de pecado já está posta à parte, a nossa alma está salva. Está nos salvando agora pela intercessão de Cristo, vivendo para interceder por nós, para nós não cairmos. E quando caímos, também Cristo está ali para interceder por nós, restaurando nossa comunhão com Deus. E nos salvará quando Cristo então vier e nos levar para si, trocando também nosso corpo e tudo aquilo que ainda tinha ligação com essa antiga criação. Mas agora nós estamos nessa nova criação. A esperança do Evangelho é tudo isso, inclui todas essas coisas. Estando perfeitamente salvos, perfeitamente guardados aqui e perfeitamente salvos também no dia em que Ele vem nos buscar. Esse versículo ainda, o 23, nós vemos uma graça que nós encontramos também no princípio de Atos, Deus falando em todas as línguas para alcançar todas as nações. Por isso que o irmão citou, e é correto, que aqui não é a cada criatura, como fossem indivíduos, é a toda a criação. Ou seja, todas as nações que há debaixo do céu receberam, nos nossos dias nós podemos dizer que já receberam o Evangelho. Isso não quer dizer que cada indivíduo
terá que ouvir o Evangelho, como existem certas doutrinas que obrigam os crentes a sair de porta em porta, pregar Evangelho, coisa parecida, porque cada pessoa vai ter que ouvir isso. Se você não pregar, o sangue vai cair sobre sua cabeça e não sei o quê. E isso é um erro doutrinal. O Evangelho aqui é a graça de Deus, na verdade, ele está falando aqui, que chegou a toda a criação, como foi lá em Atos. Porque antes, Deus falava por Israel, em uma só língua. E agora aqui não. Deus está falando para todas as nações debaixo do céu. E esse evangelho que o Paulo está falando é o evangelho da graça. Não é o evangelho do reino. Como muitos confundem também o evangelho que os apóstolos ali estavam ouvindo, né, do Senhor, era o evangelho do reino. Que teve a sua parada, vamos dizer assim, no começo de Atos. E retornará outra vez depois que a igreja for arrebatada. Que daí serão aqueles que vão sair e pregar o evangelho, tal. Enfim, é o evangelho do reino. E hoje aqui nós estamos vendo o evangelho da graça, é o evangelho que Paulo prega, ou pregava, né? Então é interessante que nós ouvimos, o evangelho chegou aqui nesse país, nós estamos aqui pela graça de Deus, participando das mesmas bênçãos que o apóstolo Paulo participou. Nós vemos que nós temos orado e falado nesses dias das coisas pequenas, mas isso não quer dizer que são bênçãos pequenas. São as mesmas bênçãos que os apóstolos e todos os crentes no decorrer do tempo tiveram, nós temos hoje, de igual forma, sem nenhuma alteração. Então é um privilégio esse versículo 23, o evangelho pregado, né, a toda a criação que é debaixo do céu. Só lembrar que o evangelho do reino, que foi pregado por João Batista e também ali pelo Senhor, ele foi interrompido e foi introduzido o evangelho da graça que nós estamos vivendo hoje, e lembrar que ele vai ter um fim, porque as coisas vão se retornar outra vez. Tudo voltará onde parou. Os romanos, Jerusalém, os judeus, vão voltar tudo o que era para receberem juízo por causa do Messias. E o mundo, por rejeitar o evangelho hoje da graça. Mas pensar que esse evangelho, ele vai cessar. Ele vai cessar no dia do arrebatamento, que pode ser hoje, inclusive. Então, como é solene, ao mesmo tempo é um gozo, né, para nós, estamos incluídos nesse povo, né, nesse corpo de Cristo, mas saber também que esse tempo vai parar. Vai cessar o evangelho da graça. Quando o Senhor vem e vai levar a sua noiva, a sua igreja embora, então esse tempo vai acabar e vai retornar todas as coisas para juízo.